O tema de hoje: como viviam os primeiros cristãos. Estamos numa série Atos dos Apóstolos. Então nossa proposta aqui é fazer várias pregações sequenciais desse livro. Talvez você nunca leu Atos dos Apóstolos. Quero desafiar você a ler esse livro. Leia um capítulo por dia. Você pode ir lendo um pouquinho. Ali vai ter o quê? As histórias, os atos, as ações dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Jesus escolheu 12. Depois Paulo foi agregado nesse grupo. Nós temos lá a história de Pedro, nós temos lá João, nós temos lá Tiago. Temos a história, além dos apóstolos, de homens de fé, mulheres. Temos a história de Lídia, a história de Barnabé. Temos a história de tantas pessoas que deixaram sua história também na história cristã. O livro de Atos, ele cobre os primeiros 30 anos do cristianismo. 30 anos do cristianismo. Então, como que eram esses primeiros 30 anos? A primeira semana da série, o tema foi Cristo vai e o Espírito Santo vem. O capítulo 1, ele fala que Cristo já estava se despedindo dos discípulos, porque o Evangelho é a história de Jesus. O livro de Atos é depois de Jesus, depois da sua morte e ressurreição. Então ali em Atos nós vemos Jesus falando: permaneçam aqui em Jerusalém, porque vou mandar o Espírito Santo. E Jesus ali se despede, a ascensão de Jesus. Jesus volta ao céu, Cristo vai para o céu, e o Espírito Santo vem. A segunda pregação foi no capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. Está no capítulo 2 de Atos, onde eles estavam reunidos ali, e ali desceu o Espírito Santo, o dia de Pentecoste. E nós falamos como esse dia foi importante, decisivo também na história da igreja, porque é um marco. Cumpriu-se a promessa, Cristo foi e o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo está conosco. E nós falamos um pouquinho daquela questão da glossolalia, das línguas, explicamos um pouquinho daquele assunto que traz muitas polêmicas, muita confusão. E hoje, capítulo 2 ainda, mas no finalzinho do capítulo 2, aí na próxima pregação nós já vamos para o capítulo 3, como viviam os primeiros cristãos, é o que nós veremos hoje. Eu vou falar aqui de 13 características daquelas pessoas ali que viveram os primeiros dias depois de Jesus Cristo. A primeira característica está no verso 42, você pode confirmar na sua Bíblia. Eu coloquei ali, não o versículo inteiro, mas somente uma parte do versículo eu queria destacar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu coloquei o título, firmeza na Bíblia. O que é a doutrina dos apóstolos? Jesus era o professor, e os discípulos eram os alunos. Jesus escolheu 12 discípulos. Esses discípulos depois, quando Jesus voltou ao céu, os discípulos viraram professores, e eles ensinaram o que eles viram e ouviram sobre a vida de Jesus. Então a doutrina dos apóstolos é o que Jesus veio fazer aqui, o que Ele nos ensinou. E aquelas pessoas na época, eles tinham um ensino, tinham uma orientação, eles tinham a própria vida de Cristo como seu exemplo. Nós hoje temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Está aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada. Talvez aí você também tenha uma Bíblia em suas mãos. Aqui está a doutrina dos apóstolos. Aqui está a nossa regra de fé e de prática. A igreja está construída dentro dessa palavra. O pastor aqui, ele é apenas um instrumento de ensino
mas tudo que ele fala está aqui na Bíblia. A pergunta é: você conhece a Bíblia? Você tem firmeza na Bíblia? Ou você é levado para um lado para o outro, modismos, doutrinas, ensinos? Esse semana estava um Reels no Instagram, e algumas pessoas até me compartilharam no meu particular, e nesse vídeo, acho que você deve ter visto, viralizou, como diz, uma pessoa pergunta: você é cristão ou muçulmano? E sai perguntando: você é cristão ou muçulmano? Você é cristão ou muçulmano? E a pessoa diz: sou cristão. Sou cristão, sou cristão, sou cristão. E você, muçulmano, muçulmano? Só que ele faz uma segunda pergunta. Para os cristãos ele fala: cite um versículo da Bíblia. E para nossa surpresa, os cristãos não sabiam. E os muçulmanos diz: cite um versículo do Alcorão. E as pessoas citavam. E esse vídeo é impactante. Quando a gente pensa que nós entendemos que a importância da Bíblia, que aqueles primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas é possível que muitas pessoas não conhecem a Bíblia. Uma vez eu fiz uma pergunta na célula, pequeno grupo, eu falei assim: cite um versículo da Bíblia. Aí o primeiro falou: Salmo 23, o Senhor é meu pastor. A sorte foi dele, que ele estava na primeira lugar, né? Aí o segundo, Salmo 23, eu falei: não pode mais, já foi. Ih, pastor, não sei. Você que está aqui, se eu fizesse essa pergunta para você: cite um versículo da Bíblia, mas não vale o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não vale. Será que você conseguiria? Tem pessoas que talvez não conseguiriam. Isso serve de um alerta. Esse vídeo, esse Reels, serve de um alerta para a gente ver se a gente está conseguindo conhecer a Bíblia. Porque quando um pastor está pregando aqui, você que está ouvindo essa pregação, você tem que fazer um filtro de saber se aquilo que está sendo pregado está na Bíblia ou não. Você não é obrigado a engolir tudo que um pastor fala. Você tem que ver, conferir se está sendo dito, está aqui. E isso é só você que pode buscar, que é o conhecimento. Então, os primeiros cristãos, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia uma linha, havia uma regra, havia uma orientação, que está aqui hoje em nossas mãos. O versículo 42 fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A segunda marca é comunhão. No grego fala koinonia. Os mais antigos aqui da igreja devem lembrar de um grupo de louvor que tinha muito tempo, chamava Ministério Koinonia. Koinonia significa comunhão. Koinonia significa união. Nós precisamos estar juntos e unidos, porque eles eram assim. Hoje nós temos esse culto online. Você está aí nesse culto online. Mas o culto online, ele é uma opção de exceção para aqueles que não podem vir ao templo, para aqueles que estão doentes, para idosos, pessoas que não têm como sair das suas casas, porque às vezes não tem condição financeira para ir até o templo, pessoas que estão em viagem. Mas não é para você ficar na sua casa e falar: não, agora eu sou um cristão online. Não é isso. O culto online, ele é uma exceção, não é a regra. Nós temos pessoas que estão ali no culto online porque estão talvez em viagem, não conseguiram vir à igreja hoje, talvez chegaram em cima da hora, ou estão muito cansadas, ou estão doentes, ou as crianças já dormiram, não quiseram acordar. É uma exceção, meus irmãos. Mas a regra é estarmos unidos.
é o tete a tete, é o irmão, paz do Senhor, Deus abençoe, um toquinho no ombro, um abraço, um carinho. Isso é ser igreja. Não é ser igreja na minha casa. Uma das formas que Paulo fala da igreja, ele fala que a igreja é como uma noiva. Ele fala a igreja como o corpo de Cristo. Ele fala assim: a mão não pode dizer ao braço, você não é do corpo. O pé não pode dizer à perna, você não é do corpo. Porque uma parte do corpo depende da outra. Não sei se você já quebrou o braço ou a mão, colocou aquela tala, ficou com a mão aqui presa na tala, e quando você vai cortar ali um pão, aí você vê que é só a sua mão esquerda, não dá conta. Aí você apoia aqui o pão aqui, dá um jeitinho, fala: nossa, como minha mão faz falta. Assim é a igreja, um depende do outro. Quando a Bíblia fala que Deus dá os dons não é para eu, na minha casa, o meu dom aqui, vamos lá, meu filho, minha esposa, minhas 3 filhas, meus 2 filhos, está aqui, então meu dom é para você, para mim, então nós estamos desenvolvendo os dons. Não é isso que Paulo diz. O dom não é para minha família, o dom é para a igreja, o dom é para as pessoas. Aquele que pregue, aquele que tem o dom da hospitalidade, aquele que tem o dom do ensino, aquele que tem o dom da profecia, ou seja, não é para minha família simplesmente, é para outras pessoas além da minha família. A família é muito importante, o nosso maior ministério, mas Deus não chamou para ficar dentro da nossa casa no culto online. Nós temos que nos relacionar, estar juntos, nós temos que nos ver, nos falar. É tão gostoso quando termina o culto, a gente fala que tem o 3º culto lá fora, né? Que é o povo não quer ir embora, fica todo mundo ali conversando. Eu acho maravilhoso. Eu sou o último a sair da igreja, eu fecho essa igreja todo domingo e faço com a maior alegria. E aí vem alguma pessoa: pastor, fecha a porta. Eu falo: não fecha não, deixa a porta aberta, deixa o povo conversar, porque isso é igreja, gente. É união, é amizade, é carinho, é respeito, é como você está, meu irmão, você está bem, como você passou a semana, encontrar as pessoas. Uma outra coisa que eles faziam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aqui se refere à ceia. A ceia, quando fala assim, no partir do pão na Bíblia, eles estão falando da ceia. O que foi a ceia? Foi aquela ideia que Jesus ali, ele pegou um pão, ele pegou um suco, ele falou assim: esse pão, nos últimos dias da sua vida, né, na última ceia, ele falou assim: esse pão simboliza o meu corpo, e esse suco, o meu sangue, façam isto em memória de mim. Então as pessoas, elas faziam esse ato, relembrando a morte de Jesus, relembrando a ressurreição de Jesus. Então eles tinham esse hábito. Tem pessoas que têm muito carinho e respeito pela ceia. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu vim na igreja hoje todo mal, todo doente, mas eu vim porque eu lembrei que tem ceia. Realmente nós temos que entender a importância da ceia, porque está na Bíblia. É importante a participação mensal da ceia do Senhor. Ainda o texto fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você vê o livro de Atos, vai falar muito de oração, 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 para lá, para cá. Se você fizesse uma leitura assim, marcando toda vez que fala oração, você ia ter uma experiência muito forte. Agora é certo que a oração não é algo fácil, por isso que fala, eu deixei lá, perseveravam nas orações, porque perseverar é ter determinação, perseverar é ter firmeza, é vencer obstáculos, e a oração é algo extremamente difícil. Eu reconheço que a oração é algo difícil, talvez para você não seja, para mim é. Eu acho a oração difícil, sabe por que eu acho difícil? Porque a oração exige muita concentração. Eu acho mais fácil ler a Bíblia do que orar, porque quando eu estou lendo,
eu estou focado naquele processo, mas quando eu começo a orar, eu preciso ter o dobro de concentração. Eu não sei você, mas parece que eu sofro de TDAH. Eu começo a orar, eu falo: oh Deus, obrigado pelo dia. Aí eu falo: será que eu já comprei banana? Aí eu: oh Senhor, desculpa Pai, então eu estava falando aqui, mas será que eu já terminei a pregação de amanhã? E a gente fica assim o tempo todo rondando em nossa cabeça 1001 coisas. Mas é certo que a oração, ela é necessidade. Sem ela nós estamos sem combustível, sem ela nós estamos andando no vazio. O carro vai parar. Que carro que anda sem combustível? A oração é o combustível do cristão. Então há um esforço, há uma perseverança, talvez aquele ato de se ajoelhar e dizer: ajoelhar não é para Deus, é para mim mesmo, para dizer: poxa, eu estou agora em oração. Talvez o ato na hora do almoço, fazer uma oração, criar momentos do dia, em família talvez, não sei, mas a gente precisa aqui na manhã na igreja se esforçar para vir, para tirar aquele tempo, porque às vezes a gente passa a semana e não fala nem com Deus, não ora, ou aquela oração assim, né, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, já almoça, né, a oração da fome, né, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, come, vai embora. A Linda fala no verso 43, em cada alma havia temor. O que é temor? Sabe o que eu acho que é temor? Quando aqueles caipira, aquele povo da roça que usa aquele chapéu, você fala assim: vamos fazer uma oração, sabe o que eles fazem? Eles tiram o chapéu, eles põem o chapéu assim, porque eles têm um temor. Por mais da roça que eles sejam, por mais caipira, mas há neles um temor quando fala do sagrado, quando fala de Deus. Eu não creio que Deus ouve a oração sem chapéu, com chapéu, mas é a disposição do coração. Não é o ato de tirar o chapéu, mas é o ato de curvar dentro de si o seu pensamento. Então esse temor não é medo de Deus, não precisamos ter medo de Deus, mas o temor não é banalizar o sagrado, é dizer: eu tenho temor, eu sei quem é Deus e quem eu sou, todo-poderoso, e eu uma frágil criatura. Ainda diz o verso 43, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Logo no capítulo 3, aí na mesma página talvez da sua Bíblia, vai falar da cura de um coxo. Havia curas no livro de Atos. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, por que não está acontecendo mais curas como acontecia lá em Atos? Sabe o que eu respondi na hora? Eu falei assim: olha, eu creio que Deus é o mesmo. A Bíblia diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas parece que hoje há uma propaganda de si mesmo. Então a pessoa vai fazer uma cura, está aqui um irmão, a mão na cabeça, está filmando, enquadra, vai, agora vai, em nome de Jesus. Cara, Deus não tem compromisso com isso. Porque eu curei tantas pessoas, porque Deus me deu o dom de cura, sabe, já perdeu o propósito. Então eu acho que muito da escassez de hoje, pela vaidade humana, mas eu acho que as curas acontecem sim, mas às vezes acontecem no silêncio, nos bastidores, no oculto. Deus continua fazendo a sua obra, as suas curas, mas não para engrandecer pessoas. Ajudavam os necessitados, verso 44. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Interessante que o coração daquelas pessoas era um coração desapegado. Vai falar em Atos Barnabé
Barnabé, ele tinha um terreno, ele foi lá, vendeu e doou. Talvez ele tinha 5, 10, que me falta um? Eu quero dar um. Ele deu. Não era uma coisa obrigatória, não era uma coisa exigida. Esses países que viveram socialismo, comunismo, capitalismo, tudo que é imposto não dá certo. Você tem que dividir os bens, isso aí, o ser humano é egoísta. Mas ali não é nenhum tipo de imposição autoritária de governo, ali é uma coisa do coração deles. Eles sentiam vontade de dividir, de doar, de distribuir, era uma coisa do coração. Por isso que Deus abençoava, porque eles tinham aquele desejo mais puro, não era um desejo de, estou dando porque eu sou obrigado a pagar esse imposto, não era isso. Eles estavam na casa de Deus, diz o texto, diariamente perseveravam unânimes no templo. Tem uma frase hoje muito perigosa que diz assim: Deus sim, igreja não. Tem pessoas que falam assim: eu gosto de Deus, mas não gosto de igreja. Pessoas que acham que Deus é legal, igreja é ruim. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eles iam ao templo. E é importante o templo. O templo tem o seu valor. Aqui nós temos como se fosse um quartel-general. E aqui é onde nós saímos aqui, organizamos as nossas estratégias de ação para sair daqui. Como é importante a gente ter uma igreja. Uma vez um pastor foi visitar uma família que estava sem ir à igreja. Ele morava numa cidade bem fria, tinha uma lareira. Ele pegou naquela lareira, separou uma brasa, um graveto, afastou aquele graveto foi apagando e apagou. Alguém já falou, né? A brasa fora do braseiro se apaga. Aí aquela pessoa falou: pastor, não precisa falar mais nada, eu já entendi. Ou seja, nós não vamos conseguir viver uma vida cristã em nossa casa. O ato de você ir à igreja, você se alimenta. O ato de você ter uma célula, nós vamos falar aqui sobre isso é importante. São pessoas que te apoiam, pessoas que o dia que você não está bem vão dizer: cara, estou sentindo sua falta. É uma família cristã. Eu digo para vocês, olha, eu tenho hoje o meu filho Samuel essa semana fez 15 anos, nós comemoramos o aniversário do Samuel na igreja, na célula, porque é a nossa família, são os irmãos de fé que tratam ele com tanto carinho. Samuel, parabéns pelo seu aniversário. É isso que é uma família. Eu tenho minha mãe, tenho as avós, mas eles estão em outras cidades, e nós temos aqui nessa igreja uma família de fé, e é isso que Deus quer, que a gente seja uma família de fé, irmãos de fé. Como é importante a igreja, como é importante a gente estar nessa comunhão. A Bíblia fala tanto sobre isso, uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros. Não é só eu, é uns aos outros. E eles também partiam pão de casa em casa. Eu coloquei lá pequenos grupos. Algumas igrejas têm pequenos grupos, outras igrejas chamam de grupos de comunhão, outras chamam células. É a mesma coisa, é nas casas. Aqui no templo, gente, vocês estão olhando para a nuca do irmão que está à frente de vocês, mas na célula não. Na célula nós fazemos uma roda, e nós olhamos no olho uns dos outros, e na célula nós podemos conversar, podemos trocar ideia, podemos falar da nossa vida, pedir oração. Aqui ninguém vai fazer no meio do culto aqui, levantar a mão: pastor, tem uma dúvida.
Na célula a gente pode falar, olha, aquela parte da Bíblia, tive aquela dúvida. Então a célula é uma continuação do culto. E a gente vai na célula, e a gente vê os irmãos, e vai na casa de um, sabe onde um mora, sabe onde outro mora, e a gente convive, a gente no final tem aquele lanchinho. Eu falo que a célula tem 4 E's. Primeiro E, encontro, que é o quebra-gelo. Segundo E, exaltação, louvor. Terceiro E, edificação, que é a pregação de domingo. E o quarto E, engordamento. É maravilhoso o quarto E. Por quê? Porque ali a gente confraterniza, a gente toma um refrigerante, um suco, um salgado, um pão de queijo, às vezes faz um churrasco, é aquela confraternização gostosa, é aquela comunhão abençoada, um povo de Deus, pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que estão no mesmo propósito. Nós precisamos de pessoas. Então a célula, a gente vai vivendo essa experiência bíblica de partir o pão de casa em casa. Alegria e simplicidade, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Você pode tirar aquela palavra singeleza e falar simplicidade. Então eles eram alegres, eles tinham contentamento, eles tinham simplicidade, sabe? Eu fico imaginando assim, eles agradecendo a Deus, porque eles tinham uma família, tinham uma igreja, tinham um alimento, e muitas vezes nós só reclamamos, murmuramos. Existe uma palavra aqui muito importante, contentamento. O que é contentamento? Estar contente com o que você tem. Porque muitas vezes nós só reclamamos, quando eu formar na faculdade eu vou ser feliz, quando eu terminar o meu doutorado eu vou ser feliz, quando eu tiver o meu carro zero eu vou ser feliz, e a gente nunca vai feliz. Falta-nos contentamento. Claro, você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode ter um objetivo, mas agradeça pelo hoje, agradeça porque você tem saúde, e singeleza, simplicidade. A vida é simples, nós que complicamos a vida, ela é muito simples. Deus fez o homem simples, e nós nos metemos em muita confusão, diz Eclesiastes. Versículo 47, estou encerrando. Eles louvavam a Deus. Interessante, né? Como o poder do louvor. Muitas pessoas chegam aqui na igreja, vão dar o testemunho no dia do seu batismo, elas falam assim, eu cheguei na igreja e gostei do louvor. Elas não falam da pregação, falam do louvor, porque o louvor, ele toca, as músicas tocam, e aquele povo de Atos, eles louvavam a Deus. A simpatia da sociedade, e contando com a simpatia de todo o povo. Gente, eles eram simpáticos. Já viu falar assim, pessoa simpática e pessoa antipática? Vi um Reels no Instagram essa semana também. Aí o Instagram falava assim, atrás de todo marido simpático tem uma mulher rabugenta. Aí o marido buzinando, bibi, tudo bem, a mulher fechada assim, calado no carro. Aí o marido, oi, na igreja está uma mulher, bora, vou embora, Claro que é uma brincadeira, pode ser vice-versa, a mulher simpática, o marido rabugento, pode ter também, mas é certo que, se nós formos uma pessoa amarga, chata, mal-humorada, fechada, que não sorri, como que nós vamos contagiar a sociedade? Se você for um vizinho chato, um vizinho rabugento, como que você vai convidar para ir na igreja? Ô vizinho, vamos lá para a igreja? Deus me livre em sua igreja, do jeito que você é aí, aqueles grupos de condomínio, né? Só sai aleluia e glória a Deus, né? No grupo, né? Cara, se você dá um mau testemunho, um estressadinho, nervosinho, como que você vai contagiar as pessoas com a palavra de Deus?
eles contagiavam, eles eram bons vizinhos, eles eram boas pessoas, eles tratavam bem, eles sorriam, eles conviviam, e as pessoas falavam: poxa, esse povo é legal, esse povo é do bem, esse povo sorri, esse povo nos trata bem. Imagina chega alguém aqui na igreja hoje, primeira vez que vem na igreja, todo mundo aqui sisudo, todo mundo cara fechado, a pessoa nunca mais volta, gente. Uma igreja que não dá um sorriso, não dá uma risada, não bate palma, não dá um silêncio, parece um velório. Não, a igreja é viva, a igreja celebra, a igreja ri. Eu estou pregando aqui, dá uma risada, é leve, a coisa tem que ser solta, dá um glória a Deus. O visitante chega e fala: pô, esse povo é legal, esse povo é leve, sai ali fora: ô irmão, boas semanas. O visitante, o pastor falou comigo. É isso, gente. Se não tiver simpatia, o que aconteceu? Crescimento numérico. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Fruto de tudo o que eu falei, tudo que eles faziam, Deus ia acrescentando, e a igreja foi crescendo, e chegou até Rondonópolis. A palavra de Deus chegou até nós, e vai chegar mais longe. Por quê? Porque nós vamos dar continuidade. Como viviam os primeiros cristãos? Vamos falar lá na tela, me ajudem aí lendo comigo as 13 características. Vamos lá. Primeira, firmeza na Bíblia, estavam juntos e unidos, celebração da ceia, perseveravam na oração, havia temor, milagres e sinais, ajudavam os necessitados, estavam na casa de Deus, pequenos grupos, alegria e simplicidade, adoração a Deus, simpatia da sociedade, crescimento numérico.